A estrada nos faz algumas perguntas e algumas dessas perguntas podem mudar a direção da nossa vida. A pergunta de hoje é a seguinte: se você pudesse eliminar apenas um medo da sua vida, qual seria? Antes de começar, eu queria fazer uma pequena reflexão que tem, mas não tem a ver com o assunto de hoje, que é sobre... Ele fala de medo também, mas eu estava refletindo esses dias que todo começo é muito difícil, né? E o começo desse canal não está sendo fácil. Eu tenho 27, 25, 12, 5 visualizações. E aí eu tava pensando, cara, será que vale a pena? Na verdade a gente acaba se preocupando porque a gente quer agradar, né? A gente quer reconhecimento, a gente quer atenção. Mas, como vocês sabem, esse quadro desse canal, que não tá completo ainda o canal, né? Ele fala sobre essas reflexões não saem do nada, não surgem do nada, não surgem da minha cabeça apenas. Nós somos em 3 grandes amigos e o relato deles é que, e o meu também, é que essas reflexões já fizeram tanta diferença na nossa vida em tão pouco tempo, que se fizer a diferença na vida de uma pessoa que assista esses vídeos, já tá valendo pra caramba. Mas pra caramba mesmo. Porque essas reflexões estão realmente mudando a direção da nossa vida. E não sei, talvez um dia eu atinja 1.000, 10.000, 100.000, não sei. Mas de verdade, de coração, se eu atingir uma pessoa já tá bom demais. Então, se você aceita um conselho, se com as tuas atitudes, os teus conceitos, valores, pensamentos, você atingir e mudar a vida de uma pessoa, não precisa ir longe, pode ser pessoas que estão ao seu redor, já valeu a pena. Já valeu muito a pena. Salve, viajante! Mais uma vez, seja bem-vindo! Seja bem-vinda! E vamos falar de medo. Cara, esse é um assunto polêmico, extenso, profundo. Se você tivesse apenas um medo para tirar da sua vida, qual seria? O medo da rejeição? É o medo do escuro? É o medo físico? É o medo psicológico? É o medo de não ser amado? É o medo da mudança? É o medo da rejeição? É o medo do fracasso? É o medo de perder o seu emprego, de perder o seu amor? São muitos medos, né? E será que algum ou alguns desses medos tá te travando? Será que tá impedindo de você alcançar o sucesso ou alcançar aquela vida que você sonha para você? Qual medo que tá segurando, escondendo a chave para abrir a prisão que você se encontra hoje? O medo tem uma função, e isso é natural do ser humano desde sempre. O medo faz com que a gente se proteja. O medo faz com que a gente reduza os riscos, com que a gente dê uma desacelerada, uma freada, com que a gente pense. E o problema não está no medo. O problema está em deixar o medo dirigir a nossa vida. O problema está em deixar o medo dizer: não vira para a direita, porque pode ter alguma coisa. Mas você já foi lá e viu se tem alguma coisa depois da curva? Você já analisou os riscos? Já pensou no que pode acontecer e o que não pode acontecer? Ou o que pode não acontecer? Pois é. O medo pode ajudar, pode nos salvar a vida mesmo.
mas ele não pode dizer o que a gente deve ou não fazer. E aí tem o medo que talvez pouquíssimas pessoas falem, que é o medo do sucesso. Você já pensou que de repente você não deslanchou, não evoluiu, não arrebentou? Porque existe um medo inconsciente de que talvez fique assim, e se der certo? Aí teu cérebro fica, cara, vai gastar muita energia, vai tomar muito tempo, você vai ter que planejar demais, você vai ter que arriscar, vai haver muitas mudanças, vai ter que haver recomeços. E se der certo? E se você estiver disposto a pagar todo esse preço, mas o medo estiver te segurando? E aí o medo tem dois lados, né? Primeiro vem com o medo emocional, aquele que às vezes você nem consegue explicar, e aí você tem que parar, você tem que racionalizar, você tem que equilibrar o emocional do racional, de ver exatamente se vale a pena ir, arriscar, avançar, ou se vale a pena realmente o medo tem feito sentido, ou está fazendo sentido. E aí existe um ditado que o medo mostra os riscos, a razão analisa, mas quem decide é o propósito. Vale a pena correr o risco? Então eu vou com medo mesmo. Não vale a pena? A recompensa não é tão boa assim? Então eu seguro a onda. E aí tem uma comparação muito legal, que é com o GPS. O GPS, ele diz para você ir? Não. Ele dá o caminho. Ele diz, ó, se você configurou lá que é o trajeto mais próximo, mais rápido, ó, por esse atalho aqui você vai chegar lá. Mas quem decide se vai ou não, quem é? É você. Ou seja, você tem o GPS da sua vida, mas quem decide é você. As pessoas podem aconselhar. Podem dizer, não, não vai por aí. O medo pode dizer, para. Mas quem decide é você. Quem tem o volante da sua vida é você. E aí o GPS, ele avisa a curva, mas ele não manda você cancelar a viagem. Ele avisa do acidente, mas ele não diz, você não deve ir por aí. Pois é. E aí tenho medo. Mas você analisou os riscos, você viu que depois da curva dá pra ir. E o medo não te manda mais, o medo não decide. Agora quem decide é você. Você decide para onde você vai. Se você vai fazer a curva, se você vai parar, se você vai encostar, se você vai retornar, é você que decide. Então, se essa reflexão faz sentido, fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário, que é muito importante, muito importante. Compartilhe esse vídeo, esse canal com amigos seus que também precisam evoluir, precisam pensar na própria vida, olhar para dentro, beleza? E uma última mensagem, talvez a coragem não seja a ausência de medo, talvez seja ir com medo mesmo, talvez seja chamar o medo para caminhar junto, mas continuar caminhando, continuar avançando, porque a estrada nunca prometeu que seria fácil, mas ela garante que se você for adiante, depois daquela curva vai ter paisagens, vão ter paisagens incríveis e vale a pena continuar viajando, vale a pena continuar caminhando, continuar avançando. A estrada revela a paisagem, as histórias, as reflexões revelam o caminho, mas o mais bonito está na jornada. Quem a gente se torna até chegar no final, até chegar no destino. Tamo junto, viajante. Te encontro na próxima curva. Valeu!